Bom dia, mais um devocional hoje, buscando a vida leve. O Senhor Jesus nos prometeu uma vida leve. E quando essa vida está mais pesada, nós precisamos parar para pensar, por que minha vida está pesada? Por que está acontecendo? Onde é que eu estou me equivocando aí nos caminhos? Essa semana da esperança, renovar a nossa vida para ter esperança em tudo aquilo que Deus nos fez e nos prometeu. Essa semana nós estamos meditando em Mateus 11, onde o recado do Senhor é muito claro. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Como que nós conseguimos então descanso? O Senhor está dizendo, você está cansado, você está cansada? Vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu peso é suave. E é interessante como que isso confronta muitas vezes com uma vida inteira que nós tivemos junto com Deus, buscando a Deus. Mas hoje vamos falar sobre isso, por que a vida às vezes fica tão pesada? O que está acontecendo? Nós, pessoas que sempre buscamos a Deus, que sempre estamos buscando fazer nosso melhor, por que então que a vida fica tão pesada? Hoje eu vou falar de um ponto e no final quero dar uma dica, como fazer, como entender isso melhor e como tirar esse peso, esse fardo diante de nós. Quando a vida é pesada para nós, nós temos que ter uma certeza, não é essa a vontade perfeita de Deus. Então não é porque nós estamos servindo a Deus que a vida é pesada, não. É porque nós estamos equivocados, nós estamos fazendo uma confusãozinha no meio do caminho. E a confusão que eu quero falar hoje sobre ela é que nós focamos muitas vezes no que é periférico e nós deixamos o que é mais importante. Essa vai ser a nossa conversa aqui hoje. Então o que seria periférico? Uma coisa periférica é de menor importância, também tem sua importância, mas é periférico, está nas beiradas, o centro, o meio, a cerne do assunto é que é importante. Então, o que é realmente importante e o que é periférico? E eu posso garantir que a maioria das pessoas, isso aconteceu comigo, e eu vejo isso muito com as pessoas que estão mais perto de mim, as pessoas sofrem muito com o que é periférico e perdem um pouco o que é realmente importante. Então, o que é periférico e o que é importante, Tem um acontecimento com Jesus, que é o seguinte: Jesus estava andando com seus discípulos, estava nos evangelhos, estava andando com seus discípulos, e os discípulos, eles arrancam espigas em dias de sábado. Os discípulos arrancam, ali estava junto com Jesus, eles estavam caminhando, passam por uma plantação, eles estavam ali com fome, eles arrancam espiga do dia de sábado, e isso era proibido na época, porque no sábado nem se caminhava direito, ainda mais pegar essas espigas e tal, então eles estavam quebrando a regra. Isso é periférico. Nós aprendemos muitas vezes muitas regras e nós confundimos às vezes as regras de determinada religião, determinado lugar que a gente ficou, nós confundimos as regras com o que realmente Jesus quer. Então Jesus, ele quebrava muita regra, para mostrar mesmo que regra traz um peso. E o que realmente é importante, que é a doutrina do Senhor Jesus, isso traz leveza para a nossa vida. E quando Jesus foi questionado pelos líderes religiosos da época, que os discípulos dele estavam comendo, fazendo o que era errado no dia de sábado, arrancando ali as espigas, o que Jesus falou com eles? Jesus lembrou do que Davi já tinha feito. Davi tinha comido junto com os seus companheiros, tinha comido o pão da preposição. O que seria o pão da preposição na linguagem de hoje? Seria algo consagrado, que só o sacerdote poderia mexer. E Davi chegou com fome com seu grupo e eles comeram o pão da preposição, mostrando que o povo de Deus tem mania de seguir e colocar regra, seguir e colocar regra. Isso nós vamos chamar aqui de religiosidade. Talvez você tenha outra compreensão de religiosidade, mas eu estou chamando de religiosidade aqui um monte de regra que nós precisamos seguir para sermos mais santos. Isso a gente está em todas as religiões. Isso a gente vê em todas as denominações, em tudo. Se você é católico, evangélico, espírita, em tudo, onde você andar, que tiver gente, tem regra para o povo seguir.
E os líderes que estão ali sempre impondo regras pesadas demais, como Jesus mesmo colocou. Então Jesus falou, né, com os líderes na época: vocês colocam regras pesadas demais do povo, que nem vocês mesmos dão conta de cumprir. E é interessante que assim, nós também, quando nós não estamos com essa consciência, nós pegamos essas regras que os líderes religiosos nos passam, pesadas demais, e nós nos colocamos essa carga, e pior, nós também julgamos os outros que não estão com aquela mesma carga, não conseguindo carregar aquela carga. Então nós não tivemos consciência, nós tornamos a nossa vida pesada, e em contrapartida nós também colocamos peso na vida dos outros, cobrando das pessoas comportamento, modo de vida, tudo, a gente cobra das pessoas. E nós esquecemos o principal. E qual que é o principal? O principal é a bondade, é o amor, é a presença, o principal é Deus. Então Deus, ele vem para nos transformar. Então regras é uma coisa, agir de acordo com o Espírito é outra coisa. Então o Espírito Santo, a palavra de Deus está muito clara, o Espírito Santo que nos é enviado, Jesus falou isso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por exemplo, eu posso estar com uma roupa, por exemplo, com um decote. Então eu posso não usar essa roupa com decote, porque a regra diz que eu não posso usar essa roupa com decote. Eu posso querer muito usar determinado tipo de roupa, mas eu não posso usar, porque a regra diz que eu estou pecando se eu usar aquele decote. Gente, eu falo decote, mas é tudo, viu? É tudo, é sobre tudo, é sobre tudo. Todo comportamento que eu tenho vontade de fazer, mas a regra diz que eu não posso. Ou seja, a religiosidade, não é porque eu estou chamando aqui de religiosidade, diz que eu não posso ter aquele comportamento. Então a vida inteira eu não faço determinadas coisas porque as regras não me permitem. Mas também eu posso um dia usar, falar, não, vou usar porque eu quero. Beleza, eu usei aquele vestido com decote, aquela roupa com decote, mostrando mais. Mas como eu estou em comunhão com Deus, todos os dias eu falo com o Senhor, todos os dias eu busco a Deus, eu amo o Senhor e quero continuar amando cada vez mais o Senhor. Quando eu estou nisso, estou com esse Espírito, o Espírito Santo está dentro de mim, agindo na minha vida. Aí eu vou para o mesmo lugar com aquele decote, mas alguma coisinha me incomoda, alguma coisinha me constrange. Que coisinha é essa? Não é uma coisinha, é uma coisona, né? É o Espírito Santo. E aí eu falo, puxa vida, não me senti muito bem. Aí é leve. Quando eu não uso por conta da regra, é pesado. Quando o Espírito Santo me convence, vem de dentro para fora, fala, sabe uma coisa? Não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu não vou usar esse negócio aqui mais não. Ou eu não vou comer isso, eu não vou beber aquilo, eu não vou em tal lugar. E aí o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de nós. Por isso que Jesus fala nessa passagem que nós estamos lendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repousos para a sua alma. Tudo que nós fazemos, mas quando é constrangido pelo Espírito Santo, quando é convencido pelo Espírito Santo, é leve. Quando nós fazemos por uma regra, é pesado. É porque quando vem a regra, nós não amadurecemos ainda o suficiente. É a mesma coisa de eu falar com as minhas filhas. As minhas filhas são criadas, então quando eu falava com elas, não faz isso, não pode isso, não pode... São regras. Só que em criança é importante, porque se não tem regra, vai acontecer até um acidente, não é legal. Então quando eu ponho regra para as minhas filhas, não anda com fulano, não vai em tal lugar, não chega tarde, as regras de mãe, né, de pai. É pesado para elas, mas elas são obrigadas. Mas aí o que a criança mais quer? Quando eu fizer 18 anos, né, quando eu estiver morando na minha própria casa, sempre assim, eu falei isso, você deve ter falado também, quando eu ficar adulta eu vou fazer o que eu quiser. E aí quando chega adulto, chega a fase adulta, chega também o amadurecimento. E na maioria das vezes elas seguem as mesmas coisas, só que agora com convencimento, de dentro para fora. Então tudo que eu falei para as minhas filhas não fazerem quando eram crianças, hoje elas não fazem, mas porque veio um amadurecimento. Então quando eu faço isso, a força é pesado. Quando eu faço de dentro para fora, é leve. Então o segredo de uma vida leve é evitar as regras e buscar mais o relacionamento com Deus. Esse é o segredo. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, mas eu só acesso essas misericórdias se eu busco essa comunhão. Então eu busco a comunhão e isso me renova. Mas se eu estou o tempo todo na correria, eu não tenho tempo de fazer uma oração de manhã, não tenho tempo de falar com Deus, só na correria, eu acordo atrasado e saio correndo. Esse estilo de vida, ele não traz leveza para a minha vida. Mas quando eu busco a comunhão com o Senhor, não por medo de ser punido, é chocante o tanto que nós ainda temos essa questão do pecado tão forte dentro de nós.
uma revelação assim que eu tive, que eu ouvi de alguém que fez muito sentido para mim. Olha só que interessante. Você, eu, a nossa história de vida. Então, eu tenho 51 anos. Eu cometi tanto erro na minha vida que eu não daria conta de contar pra vocês, tantos erros que eu cometi na minha vida. Mas interessante, eu fui chamada, a palavra de Deus diz, antes da fundação do mundo. Então, para fazer o que eu tô fazendo agora e para fazer tudo que eu vou fazer depois, eu fui chamada para isso antes da fundação do mundo. Mas detalhe pequeno, quando o Senhor me chamou, Ele já sabia todos os erros que eu cometeria. Todas as bobagens que eu fiz, todas as escolhas erradas, todos os pecados que eu cometi, desde os pequenininhos até os maiores, piores, e todos que eu vou cometer ainda na minha vida inteira, o Senhor, quando me chamou, Ele já sabia que eu ia cometer todos os pecados. Agora, interessante, você contrataria uma pessoa, imagina, você vai contratar uma pessoa, uma funcionária para casa, ou alguém para sua empresa, aí você contrata uma pessoa, aí você fala, não, puxa vida, ele vai me trair, ele vai me levar na justiça, ele vai me roubar, ele vai me sacanear, ele vai fazer tanta coisa comigo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa, eu vou contratar essa pessoa. Você faria isso? Lógico que não, porque nós somos humanos e nós esperamos das pessoas a perfeição, inclusive. Só que o Senhor, Ele não tem esse tipo de engano. O Senhor não pensa dessa forma, mas nós temos que entender que o Senhor não é humano, o Senhor é Deus, né? Por mais que Ele esteve aqui como Jesus na vida humana, mas Ele não é humano, Deus é Deus. Então Deus olha para mim e para você, escolhe você, sabendo, Ele escolheu antes da fundação do mundo, sabendo tudo que você faria de errado. Então o que isso traz para nós? Traz a leveza de saber que Deus não espera de você uma perfeição, Deus não espera de você um amadurecimento antes da hora, Deus não espera que você cumpra todas as regras que as pessoas estão dizendo que você tem que cumprir. Então as regras, elas não são de Deus, elas são dos homens. E regra serve para criança. Regra serve para criança. Então, quando as minhas meninas eram pequenas, eu precisei colocar muita regra. Não anda aqui, não faz aqui, não chega tarde, não anda com fulano. Elas eram crianças. Hoje, você acha que eu fico dando regras para as minhas filhas? Não. Então, regra foi feita para criança. Nós que buscamos a Deus, nós temos que buscar amadurecer em Deus, para que tudo que a gente fizer seja de dentro para fora. O Espírito Santo me convence a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. E por isso eu tenho um comportamento que eu não tinha antigamente. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho o meu testemunho. Eu sou cristã desde o nascimento. Graças a Deus, meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Eu fui criada, né, sempre ali buscando a Deus. Isso é muito bom. Só que tem uma questão. Eu tenho 51 anos. Até 41 anos eu vivi tentando seguir as regras. E aí minha vida cristã, ela é feita de conexão, desconexão, conexão, desconexão. Ou seja, eu voltava para Deus, depois eu me perdia na vida, no pecado, e eu saía de perto de Deus com vergonha e com medo, depois eu voltava para Deus e pedia perdão. Minha vida, há 40 anos da minha vida foi assim. Há 11 anos atrás, Deus mudou isso em mim. Quando eu vim pra cá, foram outras questões, outras revelações, e eu me conectei a Deus. Tem 11 anos que eu não me afasto do Senhor. Olha que maravilha, só que eu não penso mais no pecado. Eu só penso no Senhor Jesus. Eu penso no Espírito Santo. Eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim. Não é que eu sou perfeita, eu tô longe, muito longe da perfeição. Só que eu não me afasto mais. Tem 11 anos que eu falo com Deus todos os dias. É 11 anos que eu procuro a vontade de Deus todos os dias. De novo, longe da perfeição. Não sou perfeito mesmo, né? Com muito pecado, com muita coisa natural o ser humano. Só que eu não me afasto mais do Senhor Jesus. Então minha vida, ela está cada dia mais leve. Por quê? Porque eu não me afasto de Deus. Eu não me afasto mais. Eu não preciso me afastar mais de Deus. E o Senhor me falou outro dia, agora está fazendo esse trabalho terapêutico, né, esse processo terapêutico, quando o Senhor me chamou para isso, Ele me falou uma coisa, eu vou fechar com isso aqui agora, Ele me falou uma coisa muito importante. Ele falou comigo o seguinte: Andréia, minha filha, o meu povo está afastando de mim por conta das suas dores emocionais. Então a pessoa tem problema com o pai, tem problema com a mãe, automaticamente ela olha para Deus e ela vê o reflexo da relação de pai e de mãe. Então nós precisamos curar o nosso coração para parar de achar que Deus está correndo atrás de nós com a cadernetinha anotando os nossos pecados. Eu não consigo surpreender Deus com meus pecados, porque quando Ele me chamou, Ele já sabia de todos o que eu fiz, que eu já fiz e que vou fazer ainda. E Ele me amou a si mesmo
pecadora. E todos os dias ele fala comigo, tá tudo renovado, minha filha. Vamos para frente, que tá tudo renovado. Os seus pecados, eu não guardo nem lembrança. Deus abençoe sua vida e amanhã a gente fala mais sobre isso, se Deus quiser. Eu tô guardando uma surpresinha para vocês. Tô preparando uma surpresa para abril ainda, viu? Aguardem que tem novidade no ar.